Entrevista no Rico Dinheirinho. Rico Dinheirinho. Analistas avaliam os fatos da economia que mexem com o seu dia a dia. 5h09. O nosso contato agora é com o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Depois da turbulência toda de ontem, a gente pode até dizer que o saldo hoje foi um pouquinho melhor, mas na Europa ainda é negativo, né? Exato, Denise. Na verdade, a gente percebeu nos últimos 5, 6 pregões uma mudança muito radical de sentimento do mercado em relação à perspectiva anterior, que era consensual, de que o mundo vinha numa recuperação sustentável, né? Então o consenso está mudando e essa mudança está sendo refletida em desmontagens gigantes de posições compradas em bolsa em âmbito global, né? A gente vê um movimento igual em todas as bolsas. A Itália, eu acho que um dos triggers é a crise fiscal e crise de dívida na Itália. Mas a sensação que a gente percebe pelos preços é que o pessimismo com o crescimento global ele é generalizado hoje no mercado. Por isso esses preços, essas quedas assim em clima de pânico, né? Agora, se não tivesse ocorrido essa piora na avaliação geral do mercado, possivelmente esta teria sido uma semana positiva pelos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, porque aumentou a oferta de vagas no setor privado, caiu o número de pedidos de seguros-desemprego, esses dados saíram na quarta e na quinta-feira, e hoje um aumento da oferta de emprego, uma queda da taxa de desemprego, né? Nenhuma maravilha, a taxa de desemprego continua elevada, mas o mercado tinha uma certa ansiedade em relação a esses dados. Exato. Na verdade, o mercado vinha posicionado, Denise, para crescimentos acima de 2%, né? Acima de 2% ao ano nos Estados Unidos, né? Todas as casas de investimento, as principais, vinham com projeções acima de 2% para esse ano, para o ano que vem. E os números do primeiro semestre desapontaram demais. As revisões para baixo, né, no crescimento, teve uma revisão para baixo no primeiro trimestre de 1,9, 1,8 para 0,4, 0,5. É uma revisão, eu nunca vi na minha vida uma revisão que tirasse 3/4 do número total. E aí no segundo trimestre um número também mais fraco, foi suficiente para convencer os investidores que qualquer melhora, pelo menos para passar essa ideia de que qualquer melhora, como essa melhora que você está mencionando, ela tem muito mais tendência a ser temporária do que ser uma mudança do que ser um novo patamar, né? Então, por isso que a reação foi fraca, mesmo tendo dados pontuais positivos, como você mencionou. Hoje o mercado parece dar como certo um desempenho pior mesmo da economia global e um desempenho pior puxado pelas economias desenvolvidas. Exatamente. As economias desenvolvidas elas têm o mesmo problema hoje. Elas têm um alto nível de endividamento privado e público, né? Então, os dois instrumentos que você tem para combater isso é política monetária e política fiscal. A política monetária ela tem seus limites, né? Ela tem os limites do juro zero, quer dizer, se você já pratica o juro nominal de zero, você não tem mais onde baixar. O Fed já fez injeções de liquidez, o quantitative easing, que basicamente ele comprou títulos no mercado e trocou por dinheiro, né, no balanço dos bancos. Só se os bancos precisam ter a confiança de emprestar esses recursos para o sistema privado, e o sistema privado precisa ter desejo, vontade de tomar esse recurso emprestado. Agora, as economias desenvolvidas com capacidade ociosa, com excesso de mão de obra, né, com nível de desemprego alto, não está na cabeça de todo o empresário, de todo o setor produtivo da economia desenvolvida, pegar empréstimo e colocar para funcionar o dinheiro se as economias estão com grandes níveis de ociosidade. Então, o canal monetário está funcionando de maneira muito fraca hoje nas economias desenvolvidas. O canal fiscal, que era a outra expectativa que se existe para tentar estimular uma economia, é o canal que está sofrendo hoje. A gente percebe, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, um movimento contrário à expansão fiscal. Na Europa, as crises estão levando os governos a tomarem políticas de austeridade, né, de corte de gastos. E nos Estados Unidos, o Obama teve um enorme problema para conseguir levantar o teto do endividamento americano, mostrando que, querendo o governo americano ou não, a tendência é de mais austeridade. Hoje, também na política pública do mundo desenvolvido. Isso é uma má notícia para as perspectivas de crescimento mundial de médio prazo.
Otávio, em relação ao mercado, neste ambiente difícil uma reação para valer da Bolsa, não é? É difícil. Olha, eu acho que a Bolsa ela teve uma correção rápida. A correção rápida, ela tem essa característica dela ser muito rápida, violenta. Se o mercado não estiver operando mais nesse modo de pânico, a gente imagina que em 1 ou 2 dias você possa ter uma correção, tá, um alívio, né? O mercado está num pessimismo que, se aparecer uma notícia que seja levemente boa, a gente vai ver o mercado rebotar para cima, tá? Tanto aqui quanto... Mas acreditamos que vão ser rebotes de curto prazo, tá? Realmente, enquanto a tendência da economia continuar do jeito que ela está, eu não acredito num rebote consistente, né? Pode ser um rebote de alívio, né? Então, a recomendação seria para tomar muita cautela hoje em posições em renda variável. E dependendo de como essas crises forem encaminhadas, a gente pode ter um problema maior de fato em determinado momento, alguma dificuldade adicional de alguma economia europeia de maior peso na região. Há preocupações com relação à Itália, com relação à Espanha, isso pode ter outros desdobramentos. Então, não é uma situação só de desaceleração de atividade, né? Exatamente. Assim, hoje a gente lemos notícias de que eles vão se reunir, eles vão antecipar para a reunião do G7 lá. Parece que o Berlusconi e o Sarkozy conversaram e resolveram antecipar essa reunião. Eles têm decisões a tomar, né, em relação a como lidar com problemas. Se a fórmula que a Europa, que a União Europeia for impor à Itália para lidar com o problema for a mesma fórmula que ela impôs à Grécia, né, austeridade severa, você vai jogar a economia italiana numa espiral de contração que vai aumentar o endividamento em relação ao GDP. Né? Você entra numa contração e os teus recebíveis fiscais, né, de impostos caem. Então, toda a austeridade que você faz cortando gasto, ela vai se refletir na queda de receita. Então, eu não sei o que eles vão discutir, mas a fórmula tem que ser uma fórmula diferente da fórmula que foi adotada na Grécia, porque se for a forma adotada na Grécia, o mercado hoje teme que o outcome, né, que o resultado final de se adotar uma forma de severa austeridade seja uma contração acima do esperado na economia italiana, que aceleraria o temor de um default, né, de uma moratória. Bom, na Bolsa não dá para confiar. E o dólar? Que o dólar fica nesse sobe e desce, mas a gente percebe que a margem de variação dele não tem sido tão grande. Ele não explode para cima, não despenca, talvez até por conta de ações do governo. Você acha que segue nesse ritmo? Olha, o dólar, o que aconteceu com o dólar desde o começo dessa crise foi um esforço do Banco Central americano, né, para expandir a base monetária, para expandir o crédito, para expandir o volume de dólares em circulação, enfraquecendo o dólar como uma maneira de tentar se ajudar a sair da crise, certo? Tornar a sua economia mais competitiva. E esse efeito todos nós estamos sentindo. As moedas, quando o dólar se desvaloriza, ele se desvaloriza contra outras moedas, né? Inclusive, o dólar se desvalorizou contra a nossa moeda, que está competitiva demais, causando essas reclamações no setor de manufatura no Brasil, a falta de competitividade do nosso setor industrial. Uma das razões, principal razão, é a força, a fraqueza no dólar, que afeta a competitividade dos países. O que está acontecendo recentemente é que vários países estão tomando posição para agir da mesma maneira. Os países não estão mais demonstrando desejo de aceitar suas moedas fortes. A Suíça vai embarcar numa rodada de afrouxamento quantitativo, né? Baixou o juro para próximo de zero e vai comprar títulos no mercado para colocar liquidez de francos suíços. O Japão fez intervenção na sua moeda também para enfraquecer o ien. O nosso governo está com medidas para tentar enfraquecer o real também, ou pelo menos brecar a valorização do real. Quer dizer, então você vai ter agora, no momento que você tem um cenário de menos crescimento, e esse cenário não é só nos Estados Unidos, mas é espalhado pelo globo, você vai ter aquilo que o ministro Mantega gosta de dizer, a guerra cambial, só que você vai ter outros países reagindo. Então, nesse cenário, a tendência de desvalorização do dólar, ela se reduz, porque quando ele se desvaloriza, tem que se desvalorizar contra alguma coisa. Se os outros países fizerem o mesmo que os Estados Unidos fez, a tendência é que o dólar pare de se desvalorizar, porque as outras moedas terão pressão de se desvalorizar.
né? E agora, isso o mercado ainda não está precificado isso, mas isso, dependendo do que acontecer na reunião dos bancos centrais daqui a 15 dias lá em Jackson Hole, né, nos Estados Unidos, e o mercado ainda espera que o Bernanke faça algum anúncio de algum programa para continuar injetando recursos, para continuar desvalorizando o dólar, para continuar afrouxando mais a condição de liquidez nos Estados Unidos. Se isso não acontecer em 15 dias, se não tiver uma sinalização clara, eu acredito que a tendência do dólar pode vir a mudar e o dólar pode parar de enfraquecer globalmente. Mas isso temos que esperar para ver. Pois é, 5h19, ouvimos o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.